Então vamos ter uma conversa sobre a visão libertária da diferença de pagamento entre homens e mulheres. E só nessa introdução a gente já tem um monte de coisa para explicar antes de começar o vídeo, porque esse é um daqueles assuntos em que alguém já não gostou do vídeo, já deu dislike, xingou nos comentários e foi embora. Isso acontece, infelizmente a gente tá nesse ponto. Então, primeiro, visão libertária. O que é libertarianismo? Libertarianismo é uma teoria ética, não econômica, é uma teoria ética, muita gente comete esse erro, que demonstra que não é possível existir uma teoria de ética que tenha agressão. A agressão não é ético, ok? Isso é o ponto central do libertarianismo. Isso vai ter várias implicações econômicas, vai ter várias implicações jurídicas e tudo mais, mas isso é a visão libertária, então como é que a gente faz isso sem agressão? E segundo, a diferença de pagamento entre homens e mulheres. Esse é um daqueles assuntos onde você consegue encontrar uma estatística para tudo, e é por isso que nesses tipos de vídeos eu gosto de fazer argumentos onde a estatística não importa. Porque sim, você pode falar, mas segundo dados do IBGE, não, mas segundo tal pesquisa nos Estados Unidos, mas não tem tal pesquisa no Brasil, mas pesquisa em São Paulo, mas no interior do Maranhão, sabe? Alguém sempre vai conjurar alguma coisa, ou falar, não, mas no meu caso, e você fica fazendo isso, e é um saco isso. Então, esse vídeo continua válido, todos os argumentos, não importa qual seja a diferença ou se ela existe. Bom, se ela existe, não tem nem sentido a gente discutir isso, mas admitindo que ela existe, digamos assim, ela pode existir por motivos econômicos, mulheres serão mais ou menos produtivas que homens, dependendo de alguns cargos, sim, e existem motivos, podem existir, né? Se existe a diferença, um dos motivos pode ser preconceito. Bom, sim, tem homem e tem mulher que acha que mulher é menos gente do que homem e tem que ganhar menos. Bom, sim, isso existe, ninguém tá negando isso. E se a diferença existe, ela é um mix desses dois e alguns outros fatores. Bom, sim, e não importa qual é o mix ou a proporção, ou enfim. O ponto é, tem muita gente que fala assim, tem a diferença e não importa qual seja, e o Estado tem que ir lá e obrigar a pagar igual. Inclusive já tem obrigações legais aí, e a gente já viu que não funciona, as estatísticas continuam mostrando, algumas estatísticas que citam, né, continuam mostrando, não tem a menor diferença, então tem que bater mais, e não sei o quê, e tem que ter, tá bom. Mas assim, ok, o que você está pedindo ao colocar uma regulação estatal e as pessoas não sacam a consequência lógica disso, é que exista agressão. Você está pedindo que assim, se tiver algum lugar onde uma mulher ganha menos que o homem, o Estado tem que agredir alguém, provavelmente o empregador, até que os dois ganhem igual. É isso que você está dizendo? Porque assim, o Estado não pede por favor, e se você diz não, ele vai embora. A não ser que você seja o Renan Calheiros, aí você pode fazer isso. Mas o Estado não fala assim, cara, você pode fazer isso, porque se você não fizer também de boa. Não. O que vai acontecer é o seguinte. Digamos que tem um lugar que uma mulher ganha menos que um homem. Ok. E digamos, inclusive, eu não estou dizendo que todos os casos são assim, mas digamos que é voluntário, a mulher sabe que ela ganha menos, tudo bem, não tem ninguém tá sendo obrigado a nada, ninguém tá sendo enganado. E o Estado vai lá e fala, tem que pagar igual. Aí os caras falam, não. O dono fala, não. Então você vai ser multado. Não vou pagar. Então a gente vai fechar a tua empresa. Não vou deixar. Eventualmente você vai ter que chamar a polícia com cacetete e arma e bater em alguém até o cara falar, tá bom. Isso é agressão. Isso envolve você agredir alguém, ou no caso do que acontece em 99,999% dos casos, ameaçar essa agressão pro cara concordar com você. E assim, ameaçar agressão ou usar agressão não vai mudar um motivo econômico e não vai mudar preconceito. Você fala assim, por exemplo, racismo. Tem um cara que é racista. Não, eu vou bater nele até ele não ser racista. Isso não vai funcionar. Isso não vai mudar o preconceito do cara. Se tem pessoas que têm preconceito contra mulheres, tacar Estado na cabeça deles não vai mudar o que elas acham de mulheres. Não vai fazer com que elas achem que as mulheres valem mais ou menos, ou enfim. E, inclusive, pode fazer essas pessoas ficarem ainda mais preconceituosas para falar, tá vendo? Falei, já não vale nada, aí vai lá e ainda pede Estado e me agride. Quer dizer, não consegue lidar com a realidade, né? É o que eu tô falando, justo mesmo. Mulher é tudo mais louca, que fica... O cara pode fazer ainda mais isso. Quer dizer, é isso que acontece. Toda vez que você agride alguém, o cara vai ter uma resposta, e raramente é que você quer. E fica ainda pior, porque assim, toda vez que o Estado coloca uma intervenção, alguém dá um jeito de pular por cima dessa intervenção, e daí você vai precisar fazer outra intervenção, e outra, e eventualmente a coisa vai virar uma bola de regulação que não funciona, que é basicamente o Brasil. Que é o seguinte, isso é uma sacada do Ludwig von Mises, certo? Que é o problema do intervencionismo. Eu vou até colocar um livro na descrição pra você dar uma lida sobre isso. O resumo disso é o seguinte, toda vez que o Estado coloca um muro, alguém vai começar a vender escada ou pá pra você cavar por baixo, não tem jeito. Então assim, ok.
Vamos colocar uma lei, tem que ter salário igual. E digamos que vai fazer um enforcement, né? Não é que nem vai ser assim deixado. Vai ter lá, vai ter fiscal, vai ter tudo mais, os caras vão atrás. Tá bom. Então o que vai acontecer? Menos mulheres serão contratadas, certo? Porque se existe um preconceito ou se existe um motivo econômico, não importa qual ou o tamanho ou a diferença do salário, se existem esses motivos, então os caras vão falar, tá bom, então eu vou contratar menos mulheres. Inclusive, isso vai discriminar contra mulheres menos produtivas, que o cara vai falar, tá bom, já que eu tenho que pagar igual, eu pego as que são mais produtivas e demito as menos produtivas. E isso é uma daquelas consequências lógicas que quem defende esse tipo de política não percebe. A enorme maior parte, 99,8% das pessoas que defendem intervencionismo estatal não percebe as consequências lógicas daquilo que elas estão pedindo. Se você coloca essa igualdade de salários, isso vai discriminar contra as mulheres menos produtivas. O salário mínimo faz mais ou menos a mesma coisa, certo? Quando você sobe o salário mínimo, as pessoas que ganham menos que ele tendem a ficar desempregadas. Só que assim, as pessoas não sacam que essa é uma das consequências. Então, é o que acontece. Tá bom, tu vai ter que ter cota pra mulher na empresa, certo? Porque você vai ter menos mulheres contratadas, isso é ridículo, então a gente vai ter que intervir de novo. Tá bom, então vamos criar um departamento lá no governo federal, colocar uma mulher lá pra coordenar, né? Porque se colocar um homem vai ficar meio ridículo. Mas se você pensar bem, isso é uma coisa que o Brasil faria, né? Vamos colocar um homem pra dizer quantas mulheres tem que ter numa empresa. Mas enfim, colocar uma mulher lá e ela vai decidir isso. Tá bom, qual vai ser a cota de mulheres numa empresa? É impossível que essa pessoa acerte em todas as empresas. É impossível. Porque assim, vai variar de setor para setor, vai variar de loja para loja, empresa para empresa, de cidade para cidade. Isso é uma variabilidade gigantesca. Não tem como o cara falar assim, é 32,8%. Não existe isso. Vai variar uma porrada. Ou seja, vai estar errado em quase todos os casos, certo? E os casos que tiver certo é por puro acidente estatístico. Mas assim, então o que acontece? Se tiver errado para baixo, a cota é menor do que normalmente teria se não tivesse a regulação de salários, então mulheres continuarão sendo excluídas do mercado. Se ela tiver errado para cima, então agora homens serão excluídos, porque agora você colocou uma cota que tem mais mulheres que normalmente teria se não tivesse distorção do salário, e agora alguns homens estão desempregados. E daí vem aquelas consequências que você não consegue nem imaginar, porque daí esse homem, de repente, ele pode ser machista, ele fica puto porque ele tá desempregado, ele chega em casa e bate na mulher. Então assim, não tô dizendo que literalmente todos os casos vão ser isso, mas são as consequências que a gente não percebe de algumas coisas que a gente defende, entendeu? Não que eu defenda isso, mas pessoas que defendem isso não percebem essas consequências. Então assim, isso é muito o caso do que o Bastiat chamava, no século XIX, francês, chamava de o que você vê e o que você não vê, né? O que se vê e o que não se vê. Que é assim, cara, você vê, agora tem os salários iguais, tá bom? Nossa, que bonito. Mas quais são as consequências disso? Certo? Quem que se ferrou? Quem pagou essa conta? Porque alguém vai ter que pagar a conta, velho. Entendeu? Ou, a gente vai fazer mais um monte de regulação em cima. Agora resolveu. E esses outros desastres aqui? Não repara na bagunça, entendeu? Sempre vai ter alguém que vai se ferrar. E não tem como você saber ou somar isso tudo. E dizer assim, será que foi melhor ou será que foi pior? Você não tem nem como conseguir isso. E, aliás, isso não é nem um argumento, né? Porque você pode dizer assim, foi melhor. Cara, só porque um monte de gente, assim, você ferrar um pouco de gente, um monte de gente sair ganhando, não torna isso certo, continua errado. Mas você nem conseguiria fazer essa conta para começo de conversa, ok? Tem uma série de consequências aí que a gente não consegue medir. Não importa qual seja a diferença ou qual é realmente o motivo dela, ok? Então, vamos esquecer estatísticas um pouquinho. Então assim, mas Rafael, então como é que a gente faria? Certo? Não capistão, digamos, a gente não tem estado em cima disso. Bom, vamos voltar às duas causas principais. Certo? Deve ter outras, mas econômica e preconceito. Bom, colocar Estado na equação não vai mudar nada disso, certo? Você não pode, assim, regular uma diferença econômica ou uma opinião de uma pessoa. O que você vai ter que fazer é conscientizar as pessoas. Quanto uma diferença econômica, certo? Se tiver uma diferença de produtividade, digamos, que tem. Não estou dizendo que tem e vai ter em algumas profissões, claro, mas não me importa a discussão. Mas o ponto é, o que você tem que fazer é uma coisa chamada marketing. Porque, assim, capitalismo não é sobre lucro. Capitalismo é sobre satisfação dos consumidores. Isso é uma coisa, geralmente está atrelado, mas nem sempre. O exemplo que eu gosto de usar sempre é assim, eu sou casado, eu sou um defensor de anarcocapitalismo. Cara, casamento é muito legal, tem um monte de coisa boa, eu amo minha esposa, mas casamento não dá lucro, cara. Não sobe patrimônio, entendeu? Eu não tô ficando mais rico por causa disso, e não é esse o motivo. Eu tô fazendo isso por quê? Porque me deixa feliz. Então, assim, mas as pessoas sempre vão consumir o produto mais barato sempre. Bom, não. Se eu tiver um valor, digamos assim, que eu falo assim, não, eu só vou comprar produtos de empresas que têm um certificado de que elas pagam homens igual a mulheres. Custa 10% a mais. Eu pago, porque eu me sinto melhor assim. Tá bom. Ok, isso vai acontecer. Então o que você precisa fazer é marketing nessa direção, é fazer com que as pessoas ficam tão putas que isso acontece, que elas falam, não, quer saber? Eu exijo que você pague igual.
Ah, mas não vou convencer todo mundo. Não, você nunca vai convencer todo mundo de qualquer coisa, cara. Não tem jeito, entendeu? Ah, mas é mais difícil. Bom, convencer as pessoas é mais difícil do que agredir elas. Não torna agredir elas certo. Você vai ter que fazer convencer as pessoas, tanto que ao ponto em que o dano econômico causado pela empresa, se existe um motivo econômico, é maior do que o que ela economizaria de pagar um salário menor. No momento que isso começar a atravessar, não que todas as companhias tenham uma conta precisa para fazer isso, mas no momento em que isso começa a ser sentido, o cara fala, cara, vamos mudar. E também existe, se você fizer uma conscientização nisso, existe um ganho de empresas falando, pera, eu tenho uma perda econômica aqui, mas se eu fizer isso, eu ganho marketing de graça. Então assim, a gente balanceia as coisas, certo? Empresas vão começar a pensar assim. Não todas, os empreendedores não são gênios com tabelas gigantescas de Excel na cabeça deles, mas começa a botar pressão. E você nem precisa realmente convencer todo mundo, você só precisa convencer uma grande parcela da população. Que é o exemplo? O Kevin Spacey, que é o ator lá do House of Cards, que foi pego num negócio de pedofilia e tentou justificar o negócio com eu sou gay. Que é, uau, só piorou o negócio, foi um negócio estrambolicamente horrível. A carreira do desgraçado acabou e ele recentemente lançou um filme que foi a maior flop imaginável, foi uma desgraça gigantesca. Então assim, por quê? Porque a gente fala, cara, o maluco é pedófilo, velho. Tá metendo nos negócios desse, eu não vou ver o filme dele, eu não vou dar um dinheiro pra quem se associa com esse cara. Inclusive, ele se envolveu até num filme um negócio meio louco, assim, até porque a carreira do cara acabou. Então, assim, isso funciona. Você precisa fazer mudar a disposição das pessoas até esse ponto e você tem uma resposta econômica. Ah, mas e se for preconceito? Bom, a resposta é a mesma, certo? Você tem que fazer as pessoas entenderem. Porque preconceito é assim, a pessoa tem um conceito prévio acerca de alguma coisa. Ok, então você vai ter que mostrar que o conceito dela tá errado. Porque assim, proibir isso não vai mudar, entendeu? Proibir racismo não vai mudar o número de racistas. Você fala assim, você é racista? Agora é ilegal. Ah não, pensando bem, eu não sou mais racista. Ele vai mentir pra você, claro, mas não vai mudar o que ele acredita. Você vai ter que explicar que, não, cara, você tá errado. Você acha que mulher é menos? Não, deixa eu te mostrar por que você tá errado. Você vai ter que argumentar, cara, você tem que usar razão e dados. Ah, mas é mais difícil, eu queria só obrigar ele. Não vai mudar e só vai fazer ele ficar mais putaço, vai gerar mais um monte de problema. E o que acontece? A gente já tá conseguindo fazer isso fantasticamente. Ah, mas a gente ainda tem muitos avanços pra fazer e ainda existe muito machismo na sociedade. Bom, sim, ainda existe uma porrada de problema na sociedade. E muita gente pode falar, o Rafael tá caindo no discurso LGBT gays. Cara, eu só tô falando assim, existem pessoas machistas. Alguém vai discordar com isso, falar, não tem. Por favor, né? Só porque eu estou dizendo uma coisa não quer dizer que eu concordo com literalmente tudo que outra pessoa que acredita nisso é um pessoalista louco. Ok. Mas vai ter gente me criticando por isso, cara. Sempre tem. É uma coisa assim, uau. E vota. Mas enfim. Você vai ter que mudar a disposição mental das pessoas sobre isso, e você vai ter que mudar a disposição das pessoas sobre essas pessoas. Falar, cara, vamos não aceitar mais isso? Tipo, quando alguém falar que uma mulher é menos, falar assim, a mulher tem que ganhar menos porque sei lá, porque não é mulher, porque é mulher, tem que se ferrar. A gente tem que tratar esse cara como se ele fosse um racista ou um pedófilo, porque você olha e fala, mano, olha as ideias, cara, certo? Se isso começar a mudar, você vai começar a fechar o gap de salário, digamos que ele exista. Ah, isso não existe. Bom, então você já parou de ver o vídeo, provavelmente, mas essas são as coisas que você teria que fazer. Convencimento, argumentação, ok? E é nisso que é também uma coisa boa pra aquela galera que fala assim que libertarianismo ignora a cultura. Cara, eu tô falando sobre cultura o tempo todo. Libertarianismo é uma proposta cultural. Se tem essa coisa, a gente precisa mudar o jeito que as pessoas pensam. A gente precisa mudar isso, a gente precisa argumentar isso, a gente precisa pacificamente... Bom, pacificamente implica pacifismo, mas a gente precisa não agressivamente fazer com que essas pessoas entendam e mudam o que elas fazem. E a gente precisa colocar incentivos e convencer as outras pessoas sem agredir elas, porque é assim que uma sociedade funciona, certo? Uma sociedade baseada em agredir pessoas até elas concordarem com você não é realmente uma sociedade, não é um jeito... Eu não quero estar num negócio desse, isso não é nem ético, ok? Vamos entender isso. Enfim, só para encerrar, a gente está tendo um concurso aqui de artigos sobre educação domiciliar aqui no Ideias Radicais. São prêmios de 5, 3 e 2 mil reais, né? Primeiro, segundo e terceiro lugar. Em parceria com o Instituto Miss Brasil e Instituto Liberdade e Justiça. Se você tem dúvidas sobre esse concurso, o link está lá na descrição para você assistir. Mas lembre-se de deixar aquele joinha lá, curtir o vídeo, porque isso ajuda. E se inscrever no canal. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.